Olá, meu nome é Marília Souza e nosso grupo irá apresentar o tema Revisão Sistemática de Terapêutica. O grupo é composto por mim, pela Isabela Galvão, Lara Silva, Mayra Ferreira e Nayana Tavares, sob orientação da professora Marília Xavier. Ao buscar informações sobre determinado assunto durante a prática em saúde, frequentemente nos deparamos com resultados contraditórios, sendo necessário selecionar os estudos de melhor qualidade dentre tantas evidências científicas que são produzidas anualmente. Partindo dessa perspectiva, tem-se o delineamento de pesquisa de revisão sistemática. A revisão sistemática é um tipo de investigação focada em uma questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis de uma forma abrangente, imparcial e reprodutível. Quando seguem esses princípios, são considerados o melhor nível de evidência para a tomada de decisão. E as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados são as com maior nível de evidência. Após a identificação do problema, os métodos para a elaboração de revisões sistemáticas consistem em elaboração da pergunta de pesquisa através do acrônimo PICO, busca de estudos na literatura, seleção dos artigos, extração dos dados, avaliação da qualidade metodológica dos artigos selecionados, síntese dos dados dos diferentes estudos primários que seguem procedimentos homogêneos, utilizando-se técnicas estatísticas de meta-análise, a avaliação da qualidade das evidências e, por fim, a redação e a publicação dos resultados. A construção de revisões sistemáticas de terapêutica iniciam-se a partir de uma pergunta clínica em torno de métodos de tratamento como intervenção para determinada doença ou sintoma, em prol de reunir o conhecimento de diferentes estudos para obter um resultado global que dê maior credibilidade e confiança no momento da tomada de decisão terapêutica. Meu nome é Mayra Ferreira e nós decidimos falar sobre o artigo Coberturas do ácido hialurônico no tratamento de queimaduras, uma revisão sistemática. As feridas são definidas como uma solução de continuidade da pele, ou tecidos adjacentes, como tecido adiposo e tecido muscular. Ela origina-se de danos que podem ser físicos, químicos ou térmicos. Para o tratamento de tais lesões, utiliza-se métodos avançados, como o uso de capas, que são compostas por materiais minimamente manuseados, atóxicos e hipoalergênicos. Estes objetivam proporcionar um ambiente úmido, promover a troca gasosa, prevenir o desenvolvimento bacteriano, controlar o exudato excessivo, bem como promover uma temperatura local constante, evitando infecções. Diante disso, tem-se a utilização do ácido hialurônico, que é um derivado biológico extraído da matriz extracelular humana. Este apresenta boa compatibilidade, é biodegradável e não induz imunogenicidade, ou seja, reações que podem prejudicar a ferida. Ele pode ser utilizado para lesões dérmicas e epidérmicas, a exemplo, a cirurgia ocular e a reconstrução de tecidos. Ele existe em 3 apresentações, que é a creme, o gel e o gás impregnado. As etiologias da ferida são o calor, a radiação, o frio, dentre outras. O objetivo do tratamento com ácido hialurônico é acelerar a cicatrização, bem como evitar a deposição excessiva de colágeno no tecido cicatricial e prevenir a ocorrência de contraturas e queloides. A terapia tópica adequada de uma queimadura considera o processo de crescimento celular que não ocorre, remover o tecido desvitalizado e promover a cicatrização. A seleção dos curativos deve ser feita com base numa boa cicatrização, fácil aplicação e fácil retirada, bem como o conforto do paciente. O sucesso do tratamento é quando ocorre uma recuperação da função fisiológica, alívio ou eliminação de sintomas como o prurido e a dor, e a restauração da estética e da funcionalidade do tecido. Dado o impacto e a importância das queimaduras na vida do paciente, faz-se necessário busca de evidências para ter uma melhor base clínica. O objetivo deste artigo é avaliar a eficácia do ácido hialurônico na cicatrização de queimaduras, sejam elas superficiais ou profundas. Quanto à metodologia. Uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, onde a pergunta PICO utilizada foi qual a eficácia do ácido hialurônico no processo de cicatrização de queimaduras de espessura parcial e ou parcial profunda em pacientes hospitalizados. Os estudos inclusos foram ensaios clínicos randomizados
com qualquer tamanho de amostra, onde os pacientes tivessem queimaduras parcial ou parcial profunda e tivessem feito tratamento com ácido hialurônico, sendo que esses pacientes deveriam estar hospitalizados, podendo ser crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os estudos exclusos foram estudos que tivessem outras etiologias diferidas e que não se limitaram ao uso do ácido hialurônico, e também estudos que não fossem randomizados. Esses estudos foram encontrados nas bases de dados, porém, para complementar, foi feita uma busca na literatura cinzenta. Para a avaliação dos estudos, os resumos foram avaliados por 2 revisores de forma cega e independente, os quais aplicaram os critérios de elegibilidade. E caso houvesse discordância, um terceiro revisor era solicitado. Nas reuniões de consenso, a primeira reunião foi feita a avaliação na íntegra dos estudos, onde foram aplicados os critérios de elegibilidade. Na segunda reunião, foram definidos quais estudos seriam incluídos e quais seriam excluídos desta revisão. Para a concordância entre o observador, foi utilizado o coeficiente kappa, onde 1 significava concordância completa e -1 discordância total. Para a extração de dados, foi utilizado um formulário que resumia as informações dos estudos. E para a avaliação da qualidade metodológica, foi utilizada uma ferramenta de colaboração para avaliar o risco de viés de ensaios clínicos randomizados. Em relação aos resultados, as estratégias de busca resultaram em 69 estudos. Desse montante, 20 foram publicados em mais de uma base eletrônica e 45 não atenderam aos critérios de inclusão. Assim, 4 estudos foram avaliados na íntegra. Após análise independente por 2 revisores, 2 estudos foram incluídos nesta revisão. O score de taxa de concordância interobservador, kappa, na inclusão ou exclusão de estudo foi de 0,877, indicando confiabilidade de concordância entre os 2 revisores. O estudo incluiu pacientes com a idade entre 18 e 80 anos, média de 35 anos no grupo intervenção e 40,7 anos no grupo controle. Não houve alterações clínicas ou laboratoriais, exceto as causadas pela lesão térmica. O segundo estudo incluiu pacientes com idade entre 18 e 75 anos, média de 38,2 anos no grupo intervenção e 38,5 anos no grupo controle. O acompanhamento de um paciente foi perdido durante o estudo. Os critérios clínicos de inclusão e exclusão foram idênticos em ambos os estudos. Em relação às lesões, os pacientes randomizados do primeiro estudo tiveram queimaduras de espessura parcial ou queimadura de espessura parcial profunda, com entre 5% e 11% de superfície corporal queimada. Os pacientes do segundo estudo apresentavam queimaduras de espessura parcial e ou espessura parcial profunda, com área de superfície corporal queimada menor que 5%. Em relação à comparação, ambos os estudos avaliaram a associação entre ácido hialurônico creme, 0,2%, e sulfadiazina de prata, 1%, 5 gramas por centímetro quadrado, versus sulfadiazina de prata, 1%, 5 gramas por centímetro quadrado, aplicado semanalmente por 28 dias. O desfecho primário foi o tempo de cura média. O estudo apontou 8,167 dias como tempo médio para a cicatrização completa das feridas no grupo intervenção, enquanto no grupo controle foram necessários 13,067 dias para a cicatrização total. Essa diferença foi estatisticamente significativa em favor do grupo de intervenção. Em outro estudo clínico, o tempo médio de cicatrização foi de 9,5 dias no grupo intervenção, em comparação com 14 dias no grupo controle. Bom, o objetivo dessa revisão sistemática foi avaliar a eficácia do ácido hialurônico na cicatrização completa de queimadura de espessura parcial e ou profundas. Para isso, 143 pacientes foram analisados e 2 ensaios clínicos foram utilizados para verificar o desfecho de cura. Foi ainda instituída uma revisão sistemática com a avaliação de formulações tópicas de ácido hialurônico e a inserção no tratamento de lesão térmica, úlcera venosa e pé diabético. E foi visto que o processo de cicatrização foi efetivo em relação a outros tratamentos. Teve ainda um estudo de corte em queimadura de espessura parcial
e foi visto que teve a redução de 50% de ferida com a aplicação de ácido hialurônico associado ao zinco. E a cicatrização completa ocorreu em 93,3% da amostra após 21 dias. Em um estudo retrospectivo, teve a avaliação da eficácia clínica do enxerto de matriz dérmica de cabra associado ao ácido hialurônico. E, após 72 dias, a ferida residual era inferior a 5% da superfície corporal. Estudos experimentais demonstraram a superioridade, portanto, do ácido hialurônico em relação a outras coberturas. Isso acontece porque essa substância possui 3 principais características, que é a melhora da retenção à água, possui propriedades anti-inflamatórias e é uma substância não imunogênica, permitindo com que haja poucos efeitos adversos. Portanto, os resultados dessa revisão sistemática mostram que falta evidência suficiente na literatura para apoiar o uso do ácido hialurônico no tratamento tópico de queimaduras. Portanto, é necessário que haja ensaios clínicos randomizados, controlados, bem delineados para estabelecer a relevância terapêutica. Apesar disso, no entanto, o ácido hialurônico associado à sulfadiazina de prata é muito eficaz e segura para tratar esses ferimentos. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada.